Continuando então a nossa aula 5, parte 4, nós vamos realizar a modificação de alguns objetos por meio de duas ferramentas novas, né, que são o alongar ou encurtar, né, dá para fazer as duas, e escala, tá bem? Então existem duas formas básicas para nós alongarmos ou encurtarmos um objeto. Digamos que eu tenho aqui uma linha de 200 milímetros. Tá? Eu tenho que alongar essa linha em 50 milímetros. Eu posso, e essa é a primeira forma mais rápida, não precisa de comando nenhum. É só selecionar ela, pegar o endpoint e arrastar o cursor para aquele sentido que eu quero alongar. No caso aqui eu vou alongar 100 milímetros. Tá? Então coloco o valor e Enter. Se eu pegar aqui a minha ferramenta de cotação, eu vou ver que agora ficou 300 milímetros. Tá? Vou pegar esse mesmo objeto agora e quero diminuir ele. Tá? Como é que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo endpoint, que é o mesmo ponto final, vou puxar o cursor para o sentido que eu quero que se desloque, né? E vou colocar agora 50 milímetros. Tá? Então, atualizando aqui, eu tenho então uma medida de 350 menos 50 igual a 250 milímetros. Tá? Então essa é uma das formas de alongar ou encurtar uma linha. A outra forma é utilizando o stretch, que é alongar. Então eu seleciono a linha, seleciono o objeto, dou comando S Enter e clico no ponto de referência e arrasto. Né? Se eu arrastar para a direita aqui, ele vai alongar, para a esquerda ele vai encurtar. Tá? Então eu vou colocar mais 50 milímetros. Então ele vai alongar mais 50 milímetros. Vamos medir então para ver quanto é que ficou agora. Tá? Ele estava 250 e agora ficou em 300. Novamente, se eu quiser encurtar, eu vou dar o comando S Enter, clico no ponto base, seleciono, dou o comando S Enter, clico no ponto base e diminuo. Tá? Arrasto o cursor. Agora vou diminuir em 100 milímetros. Tá? Só para verificar, ele tinha 300 milímetros e agora ficou em 200. Tá? Então, existem essas duas formas de alongar ou encurtar uma linha. Mas vamos pensar em um objeto qualquer. Eu tenho aqui um retângulo, tá? Um retângulo com dimensões 200 por 50, tá? Digamos que eu queira alongar, tá? Mas eu quero alongar aqui no sentido horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, notem que eu não vou selecionar aquela linha lá no fundo, ela vai ficar fixa. Eu vou selecionar apenas essas três linhas. Todo objeto, né, como foi feito com o retângulo, né, a ferramenta retângulo, todo objeto foi selecionado. Mas o software entende que essa parte que não foi selecionada vai ficar fixa. Tá? Vocês vão ver agora. Vou dar o comando S Enter, clico num ponto base e estendo ou encurto. Tá? Dá para fazer isso aqui. Se eu digitar o valor de 50, né, puxei o cursor para a direita e coloquei o valor de 50. Vou tirar uma medida aqui para que vocês vejam. Né? Ele ficou agora 250. Tá? Mas não é só alongar, né, encurtar também ele consegue, como eu já demonstrei com a linha, mas ele também consegue fazer com alguma inclinação. Tá? Então, eu vou fazer agora um alongamento com inclinação. Vou dar o comando S Enter, né? Vocês viram que só selecionei essas três linhas.
e vou desabilitar o F8. Agora eu posso fazer com inclinação. Tá? Então, para inclinar, eu posso usar tanto coordenadas, como também a dimensão e ângulo. Tá? Então, vou colocar uma dimensão aqui, ó, 50, com ângulo de 45. Tá? Então, o ponto ele estava mais ou menos aqui, né? E eu estendi 50 milímetros com ângulo de 45. Tá? Então, foi esse tipo de alongamento que eu fiz agora, com inclinação. Vocês vão conseguir fazer também com coordenadas, tá? É da mesma forma como é executado com linhas inclinadas, né? Bom, agora tem também outra forma, né? Que é outra ferramenta, na verdade. Não, perdão, tem mais uma forma, né? Então, se eu quiser agora alongar no sentido vertical, esse mesmo objeto, tá? Eu vou selecionar só as 3 linhas, essa vertical, essa horizontal e essa outra vertical aqui, tá? Mesmo que tudo seja selecionado, o software entende que é somente essas 3 que eu quero alongar, que eu quero movimentar de certa forma. Vou dar o comando S Enter e notem que agora eu não consigo alongar essa linha que não foi selecionada. Agora ela ficou fixa, eu estou alongando só as 3 linhas que eu tô conseguindo movimentar, né, e de certa forma alongar 2 delas, aquelas que foram selecionadas, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, sem Enter, né, eu consigo então fazer esse alongamento. Então, não interessa para que lado que eu queira. Na verdade, o que eu tenho que selecionar são as arestas, né, os objetos que eu quero que alongue naquele sentido, tá bem? Agora vamos fazer aqui um outro objeto, fazer um retângulo também, fica mais fácil para entender. Ele vai ter as medidas de Enter, pode ser 200 por 50, tá? Então esse objeto que tem 200 por 50, eu quero fazer com que esses 200 milímetros aqui se transformem em 50. Tá? Então, vou fazer uma linha aqui, ó, de 50 milímetros. Tá? E eu quero fazer com que esse objeto, que pode ser um objeto externo, eu inseri uma figura, a figura ficou muito grande. Na verdade, aquela figura ela tem 50 milímetros só, mas quando eu inseri aqui dentro do AutoCAD, ele ficou com 200. Pode ser também um bloco, que o bloco, na verdade, sei lá, vocês importaram um bloco que era o desenho de uma cadeira. E a cadeira, ela deveria ter a medida de 50 milímetros, mas na verdade ela ficou muito maior. Mas tu sabe que aqueles 2 pontos distantes, eles na verdade correspondem a 50 milímetros, tá? Então como é que eu faço isso aqui se transformar naquilo ali, em medida? Tá? Uma das formas é selecionar, dar o comando SC, que é o comando escala, também dá para clicar aqui nesse ícone, tá bem? Então, comando escala, e aí vocês vão ter que pegar os pontos de referência. Como é que se faz? Então, esse aqui, ó, é um ponto base, tá? Tem que clicar nesse ponto aqui, porque é o ponto que eu quero que esse seja deslocado, tá? Então, ó, esse é o ponto base. Aí, vou selecionar a referência, porque eu tenho uma referência. Isso aqui é a minha referência. Então, eu vou digitar o comando R, Enter. Agora eu vou selecionar esse ponto, porque esse ponto corresponde àquele, tá? Ó, então esse ponto corresponde àquele. E esse ponto corresponde àquele ponto. Então, tem essa sequência que não pode ser confundida, tá? Tem que ter atenção no momento de selecionar esses pontos dentro do objeto. Então, primeiro é esse ponto, que é o ponto de referência, é o meu objeto dentro do AutoCAD que eu tenho, que eu sei a dimensão. Depois é aquilo que eu quero aumentar ou diminuir. O segundo também é o outro ponto que eu quero aumentar ou diminuir. E o quarto ponto é a minha referência. Então, começa na referência, 2 pontos no objeto e depois finaliza na referência. Isso pode ser também para aumentar.
tá? Digamos que eu tenho uma linha aqui que seja maior, né? Seja de 200 milímetros. Isso aqui, esse objeto que eu inseri, ele está muito pequeno, né? Eu quero que ele aumente e fique desse tamanho, tá? Que é o tamanho real dele. Então, eu vou selecionar, dar o comando SC, Enter. Vou selecionar um ponto de referência, né? Um ponto base. Vou digitar R mais Enter. Vou selecionar o segundo ponto do objeto, terceiro ponto do objeto e depois vou aumentar até o meu quarto ponto, que agora é o de referência. Vou pegar esse objeto aqui e mover ele aqui em cima só para que vocês vejam que ele ficou do mesmo tamanho, tá? Como vocês podem ver aí, ó, mesmo tamanho. Tá? Então, existe essa forma de trabalhar com referências, né? Escalas de referência. E para aumentar e diminuir uma escala de um objeto, que eu já sei qual é o fator, né, de ampliação ou de redução, vocês podem selecionar o objeto, dar o comando SC, Enter, clicar em qualquer ponto base e digitar um valor que vocês queiram ampliar ou reduzir. No caso, eu quero ampliar o dobro. Vou digitar 2/1, Enter. Ele aumentou o objeto 2 vezes, né? Ele ficou com o dobro do tamanho. Eu posso reduzir também. Então, vou selecionar, digitar o comando SC, ou vou pelo próprio ícone aqui, tá? Clico no ponto base e agora eu quero diminuir ele, tá? Mas eu quero diminuir e manter o original. Então, eu vou digitar C, Enter, que aí eu vou produzir uma cópia, e agora digitar o fator, né, de escala. Então, o fator que eu quero agora diminuir é 1/2. Então, eu vou digitar 1/2, Enter. Tá? Então, agora eu mantive o meu original e diminuí esse objeto, né, fiz uma cópia com uma redução. Aí consegui reduzir ele de 1/2. Tá? Então, só para vocês notarem a diferença, essa medida aqui estava de 400 milímetros. E essa aqui, como diminuí 1/2, tem que estar 200 milímetros. Tá bem? Então, são essas as duas formas de trabalhar com escala. Uma delas com referência e outra delas com fator. Tá bem? Então, para essa parte da aula, ficamos aqui. Na aula 6, nós vamos ver ainda os outros comandos e ferramentas da aba Modify, que é o retangular, array polar e retangular, né? E com curvas. O join, que é juntar, e o explode, que é dividir, né, os objetos, e também o offset, tá? Então, na próxima aula, nós vamos começar com essas três ferramentas, tá bem? Então, até a próxima.